Bratz, bonecas divas, cheias de plástica e botox no lábio. Nunca cheguei a ter uma dessas bonecas na infância por questões óbvias, mas sempre era obcecado em pelo menos ter alguma. De qualquer marca que fosse, Bratz, Monster High, Barbie, etc. Mas uma coisa que eu era muito bem adepta era nos filmes e séries sobre essas bonecas. Pelo menos de Monster High eu via muito. E claramente também ia fazer filme das Bratz. Hoje, vamos ver o filme Bratz Fashion Pixies. Bem, sem ser muito lenga-lenga, vamos direto pro filme. O filme começa com um @ de Aesthetic Bratz Boy, que é o canal que conseguiu recuperar essa obra de arte. Então valeu aí, Aesthetic Bratz Boy. A câmera desce para essa mansão onde temos uma Bratz diva e Que porra é essa? Esse aí é o pai dessa guria. Ele começa a fazer umas piadas de tiozão e a filha ri, provavelmente pela educação. Daí a irmã fala que tá presa com um bando de caretas. Irmã essa cujo nome é Cymbeline. Na moral, se meu nome fosse esse, eu também ia ficar com raiva de existir. O pai fala que o aniversário dela tá chegando e pergunta qual o desejo dela. Mas antes dela falar, ele diz pra ser um pedido razoável. Daí ela fica puta e se cala. Nisso a irmã vai atrás delas perguntar como chama um cara pra sair e a Cymbeline simplesmente diz: "E quem disse que isso é problema meu?" Então ela sai de cena dizendo que é quase uma adulta e tem coisas melhores pra fazer. Tá vendo, meu senhor? Eu acho que tudo começou a desandar na sua vida quando você nomeou essa menina, cara. A irmã vê a menina do nome feio fugindo de casa, daí segue ela, que vai até uma colina e atrai um meteoro. Daí o filme dá um zoom out pra mostrar a intro dele. Eu também deveria ter uma intro dessa, vamos testar. Puxa a vinheta. A intro termina e mostra a moça do nome feio na escola, dormindo, quando a irmã dela aparece e também foi transferida pra sala dela. Na real eu me confundi. É outra moça totalmente diferente. Assim, não dá pra me culpar também, calma lá. Olha essas duas lado a lado. Você vai me dizer que você consegue dizer quem é a irmã e quem é a estudante transferida? O colega da Cymbeline fica apaixonado na estudante nova e vai falar com ela. Mas daí, agora sim, irmã aparece no meio do caminho dele. E aparentemente era sobre ele que ela tava falando, ela tava interessada nele. Mas daí ela percebe que ele tá interessado na outra moça. Daí corta pra Cymbeline saindo da sala e indo embora, rindo com a menina nova. Aparentemente elas se conhecem, então. Enquanto isso, o moleque tá falando como ele é gostosão e tal, até que um pombo rouba a mochila dele. Daí o garoto apela e vai atrás do pombo de moto. Ele quase bate na traseira de um caminhão e faz um gritinho de bicha. E quando eu me dei conta, o moleque saiu da cidade perseguindo o pombo. Ele entra num caminho estreito na floresta até que ele bate com a moto numa pedra e cai. Ele fica doido e começa a conversar com o pombo. A novata aparece sentada na moto dele com um encosto e fala que tem algo pra mostrar pra ele, e eles vão floresta a fundo. Enquanto isso, as amigas da Cymbeline estranham porque ela deu bolo em um encontro que elas tinham marcado. Então, vão pra casa dela pra descobrir o que aconteceu. Cymbeline chega tarde em casa, a irmã questiona que porra tá acontecendo com ela, então as amigas dela chegam no portão da casa. Elas tocam a campainha e é a irmã que atende. Cymbeline manda a irmã dizer que ela não tá em casa. Elas perguntam se elas podem entrar e conversar com a irmã sobre a Cymbeline, mas a Cymbeline nega também. Elas se negam a ir embora e decidem invadir a casa dela. Sim, elas decidem invadir a casa delas. Cara, esses filmes infantis estão incentivando as crianças a invadir a casa dos outros. Vocês não sei se vocês já repararam. Primeiro o garfo de bombado lá e agora as bretes. Tá foda? Elas vão nos fundos da casa, onde vem o pai das meninas falando com uma fada. Ele quase vê elas, mas é igual a NPC do Skyrim, então ficou tudo suave. A irmã da Cymbeline, que até agora não sei o nome, encontra as duas intrusas e fala pra elas meterem o pé. Mas daí elas veem algo brilhando na colina. Elas vão ver e é a Cymbeline virando uma fada. E daí um gnomo morde elas e começa a afugentá-las pra fora de casa. Corta pro dia seguinte, onde o otário que foi roubado por um pombo chama a novata de mestre e ela fala que ele está sob um feitiço. Em outra nota, as invasoras contam pras amigas o que elas viram ontem, mas claro, elas não acreditam. Eu também não ia acreditar se me falassem que a minha amiga criou asas do cu e um gnomo de jardim mordeu e espantou elas. Até porque pra derrotar um gnomo seria fácil, né? Um chutinho e acabou. As invasoras se encontram com a irmã, que eu finalmente descobri o nome, Brianna. Elas perguntam que caralhos foi aquilo com a Cymbeline, mas ela diz que não pode falar, pois está atrasada para um encontro com o menino que teve a mochila roubada pelo pombo. E daí elas falam que vão acompanhar ela, pois tá meio suspeito isso, afinal ele nunca deu bola pra ela, então elas vão juntas. Já no lugar de encontro, que é a floresta de antes, elas encontram o menino dançando igual doido, então as invasoras vão atrás dele, enquanto a Brianna fica na moita. Ele foge delas e então começa uma perseguição. Quando elas percebem, elas estão num lugar escuro com coisas olhando pra elas. Essas coisas na verdade são asas. Elas vão parar numa festa das fadas. A novata da escola parece ser a líder, e a Cymbeline tá no meio da galera. As duas são sequestradas e a Brianna, que ficou pra trás, apenas foge. No dia seguinte, as amigas das invasoras ficam se perguntando por que elas não apareceram, então elas se cruzam no meio da cidade, junto com a Cymbeline e a novata. Elas falam que vão dar o bolo no baile da escola, e isso confunde as duas. A Cymbeline pergunta se viram a Brianna, e elas dizem que não, e então vão embora. Seguindo mais à frente, uma delas tropeça em um gnomo de jardim, no meio da cidade. Esse gnomo eu acho que é quem? Solid Snake? Que ninguém vai reparar que ele tá ali. Em seguida, ele faz essa
cara de cafajeste. Oh, para tudo. Tá gostando do vídeo? Então dá um joinha, se compartilha com um amigo seu, porque isso me ajuda a continuar fazendo mais vídeos. E se inscreve. Muito obrigada por tudo e continue assistindo. Elas encontram a Brianna chorando numa árvore e perguntam por que ela não vai falar com a irmã. Ela diz que é complicado, então elas falam por que é complicado. Mas a Brianna diz que não pode falar também, porque senão ela vai perder a irmã, assim como perdeu a mãe. Assim, minha querida, eu sinto lhe dizer, mas do jeito que a banda tá tocando, você já perdeu sua irmã. Daí a Brianna dá um flashback do que aconteceu com a mãe e ela deu uma pulseira pra elas e então chegou a tempestade. Elas saem correndo até chegar a um beco, onde ela deixa as duas, com uma varinha mágica que mais parece um carimbo, e vaza. E desde então a mulher tá desaparecida. A Brianna, após isso, se sente mais confortável em contar o que tá acontecendo com sua irmã e as invasoras. Ela dá um óculos de fada e daí o mundo vira uma brisa enorme, e elas ficam encantadas em ver o mundo desse jeito. Cara, esse filme parece muito uma analogia a drogas mesmo. Cada uma das idiotas que se envolveram com as fadas mudaram drasticamente. A Brianna diz que as fadas ganham asas quando elas fazem 18, mas a Cymbeline pediu pro pai calvo dela dar as asas antes da hora, mas ele proibiu. Então ela conseguiu suas asas de jeito ilícito. E aparentemente o pai dela é o rei das fadas. Essa porra aí, que mais parece que saiu de um saco de um velho, é o rei das fadas. Beleza. Elas planejam seguir as invasoras, já que elas não podem voar, pra entender o que tá acontecendo. De noite, a Cymbeline encontra a Brianna em casa e aparentemente convence ela a ir a tal festa, pra depois fazer essa cara suspeita. Ela vai matar a Brianna a tiros, vai vendo. Enquanto isso, as duas estão esperando a Brianna pra poder seguir as invasoras, mas ela não aparece. Até que então, ela pula do próprio muro e diz que deu um perdido na irmã. Então sai rapada de lá. Elas vão parar na floresta e... Desculpa, por um momento eu achei que as três eram a Brianna. As três estão com o mesmo cabelo, a mesma roupa. Vai se fuder. Já tem a novata que é igual a Brianna, eu não preciso de mais duas. Elas chegam numa árvore e Brianna tira da bunda a varinha mágica que a sua mãe deu quando ela era pequena. Daí uma passagem surge e elas a atravessam. Daí elas param num rave. Elas encontram a Cymbeline no meio, mas a Brianna avisa para as meninas não dançarem. Caso contrário, elas também estarão enfeitiçadas e viraram servas das fadas sombrias. No meio do caminho, a novata começa um anúncio dizendo que após 10 anos de trabalho, ao invés das fadas servirem a terra vai servir a elas. A Brianna tem um mini desmaio e então elas encontram as invasoras. Daí, a quase desmaiada dá um tutorial de como quebrar o feitiço, mas elas são competentes demais pra isso e erram, assim chamando a atenção da novata, percebendo que a Brianna está ali. Ela então puxa a varinha da bunda e explode uma bolota no teto da árvore. Daí elas tentam escapar, mas a novata faz um terremoto, fazendo elas caírem no chão. Enquanto isso, o pai calvo tá fazendo uma festa beneficente, e aí as fadas do mal invadem a festa e fazem todo mundo dançar. Então o pai calvo vira um super saiyajin. Enquanto isso, a Brianna liga a lanterna do celular e elas descobrem que estão soterradas, mas não por muito tempo, pois o gnomo Solid Snake abre uma passagem e joga uma corda pra elas. E puxa o peso delas sozinho. Retiro tudo que eu disse sobre você, Gnomo. Você realmente é o Solid Snake. Ele vem com a família toda dele com cavalos foda. Não cavalos foda, cavalos fada. Então elas vão com os gnomos pra festa beneficente. No outro lado da cidade, a fada do mal revela que a esposa dele morreu por culpa delas. Rola um flashback mostrando que as duas tiveram uma luta de Kamehameha. A mulher desaparece, a fada do mal ficou sem energia, e então pelos próximos 10 anos ela ficou usando a energia. Bicho, esse ponto eu já tinha desistido. Uma década, só pra fazer um motim. A fada do mal fala que a filha dele é sua carta de triunfo, mas daí o calvo só faz um pirim-pim-pim e ela perde as asas e volta a ser do bem. Pelo jeito foi uma década pra recuperar seu poder, e mesmo assim não tinha muita coisa pra de conversa, né? Depois ele tira o feitiço das pessoas presentes na festa, daí ele solta o Kamehameha nela, mas ela ganha dele, o que não faz muito sentido, visto que ele conseguiu quebrar os feitiços que ela tinha feito. Cymbeline tenta ajudar, mas leva uma bala e cai igual merda. A novata tá prestes a deteriorar o velho, mas aí chega a cavalaria, literalmente. Um fado esquisito vai pra cima da Brianna, mas logo toma um coice. Mas por algum motivo, elas deixam o pai ser derrotado perto da árvore. Daí elas entendem que a mãe e o pai não foram deteriorados, e sim foram fundidos com a árvore. Daí elas tentam de novo contra o feitiço que a Brianna falou mais cedo. As fadas do mal tentam parar elas, mas caem como se fossem moscas indo pra luz. Daí a mãe sai da árvore e tira o pai também, assim fazendo a árvore desaparecer. Sendo bem sincera, eu preferi uma árvore do que 2 monarcas fadas, mas quem sou eu, né? A novata toda fraquinha vai pra cima, mas por algum motivo as meninas normais sem poder nenhum dão uma pirueta e depois uma bicuda na varinha dela, sem mais nem menos. Daí o pai transforma ela num corvo e depois pensa melhor e faz ela virar uma árvore também. E instantaneamente um cachorro dá um mijão nela. Então, logo depois, ele dá uma de Homem de Preto e apaga a memória de todo mundo sobre as fadas. O menino que teve a mochila roubada no começo se apaixona pela Brianna e pede pra dançar com ela. Uma das meninas tropeça no gnomo de novo e chama ele de feio. E assim acaba o filme. Espero que vocês tenham gostado. É isso, vejo vocês na próxima. Beijo, meus amores. Tchau.